Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma produção aqui da nossa cidade que conta a história da nossa cidade. E para falar sobre isso, estou aqui com o roteirista Miguel Fernando, porque o Cidade Empreendedora, Maringá Cidade Empreendedora, conta a história da nossa cidade, né? Isso mesmo, um prazer estar aqui com vocês. O docudrama Maringá Cidade Empreendedora, da Lama e da Poeira ao Associativismo, conta um pouco da história de Maringá, os seus principais desafios, incertezas, peculiaridades do surgimento da cidade, da implantação da cidade, mas também mostra a participação decisiva do associativismo e do cooperativismo no desenvolvimento da nossa cidade, com foco central na história também da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, assim que está presente na história de Maringá há 70 anos, né? Maringá ainda tem muitos pioneiros. Isso contribui para trazer mais informação, mais conteúdo para esse tipo de produção? Claro que contribui. Nós temos o privilégio de poder caminhar pelas ruas e avenidas com pessoas que estiveram aqui na década de 1940, 50 em diante. São pessoas que foram testemunhas oculares do desenvolvimento, do surgimento, testemunhas oculares do seu tempo, né? Do que aconteceram de eventos, efemérides, fatos pitorescos da nossa cidade. Isso somado a buscas por fontes complementares, como a imprensa, outros registros, nos ajudam a interpretar, a entender, a compreender e a consolidar perspectivas sobre o passado da cidade de Maringá. Obviamente, como historiadores, nós não podemos nos ater apenas a uma fonte, né? Então, nós não vamos tomar como verdade absoluta, primeiro porque não existe uma verdade absoluta, apenas o depoimento, apenas uma visão, apenas uma matéria publicitária ou jornalística que tenha sido veiculado na época, né? A verdade, ela tem várias perspectivas, né? Depende de onde essa pessoa viu um determinado evento, como ela se relacionava com aquele determinado evento. E por isso, por Maringá ter 76 anos, uma cidade ser muito jovem, a gente tem condições de poder resgatar, registrar e buscar novos olhares sobre o passado da cidade. A história, ela vai sendo feita e a gente não consegue registrar o futuro, mas a gente consegue voltar ao passado para tentar entender cada vez melhor como que se deu esse acontecimento. E o documentário dramatizado, e por essa razão um docudrama, né, é o primeiro do gênero na cidade. Nós já tivemos outros documentários, nós já tivemos outras produções de época, mas esse pode ser considerado a maior produção do gênero na cidade. E a gente trabalhou aí com um elenco de praticamente 30 pessoas e profissionais, que aí facilmente vão somar mais de 50 pessoas em todos os departamentos de um set de filmagem e de produção. A mim coube uma parte da pesquisa junto com o jornalista Dirceu Herrero Gomes, mas fundamentalmente o desenvolvimento do roteiro. E foi um roteiro bastante desafiador, né? Contar um pouco da história de Maringá, os seus principais desafios, criar conexões com a história da associação comercial e mostrar como que o cooperativismo e o associativismo, representados na figura da Cocamar e da associação comercial, foram essenciais para o desenvolvimento conjunto da cidade, junto, obviamente, com as forças e articulações políticas também. 76 anos para uma cidade ainda é pouco tempo, uma cidade muito nova. Para um historiador, perfeito, porque tem um prato cheio aí para pesquisa. Porém, 76 anos, a cidade muda da água para o vinho. E como é que foi trazer essa dramatização, encontrar locais? Porque, querendo ou não, as lojas de hoje não tem nada a ver mais com o que era antigamente. As roupas de hoje são totalmente diferentes. Foi muito difícil esse trabalho? Foi. Nesse aspecto, a gente, enquanto roteirista, embora desafiador produzir um roteiro, é uma parte relativamente mais simples, porque é a parte que, embora a gente saiba das limitações orçamentárias e infraestruturais, você tem uma liberdade para colocar no papel aquilo que você acha que vai ser o mais adequado. O desafio verdadeiro vem depois, para a equipe de produção, que no nosso caso Felipe Cosmos, Alan Gaitarosso,
E uma galera gigantesca aí que tinha que, poxa, o Miguel colocou aqui que tem uma venda dos anos 40, que é uma estrada de terra, que tá chegando um caminhão, que tá chegando 2 jipes, um pessoal chegando de bicicleta, a bota suja de terra, onde que a gente vai achar isso, né? Então foram alguns meses de pré-produção para selecionar as melhores locações que pudessem desenvolver o enredo que foi construído no roteiro. Mas, assim, por mais desafiador que seja, pelo fato da cidade ser jovem, a gente ainda consegue encontrar essas preciosidades do passado, né? O Memorial Kimura, um sítio que fica no distrito de Floriano, foi uma base para o principal desenvolvimento das cenas da década de 1940, 1950, porque lá a gente tem muita coisa preservada, desde as estradas de terra, tulhas de café, enfim, construções de época, mas muita gente se envolveu também, colecionadores de carros antigos, de equipamentos de época, de instrumentos elétricos da época, enfim. Mas desafiador, mas também ao mesmo tempo muito compensador quando você vê o trabalho materializado. E neste caso foi um projeto que levou muito mais tempo, é um projeto de quase 4 anos. É um projeto financiado pela Lei do Audiovisual, vinculado à Ancine, Agência Nacional do Cinema. Então é um projeto que é um pouco mais moroso, tem outras etapas, diferente da Lei Rouanet, mas vendo ele sendo entregue para a comunidade, estando à disposição nos canais do YouTube, tanto da Sim quanto do Maringá Histórica, é motivo de grande orgulho. No roteiro, tudo cabe. A palavra a gente pode viajar, pode produzir, mas na realidade a gente tem que fazer algumas adaptações. Você como roteirista teve que fazer muita adaptação, porque produzir o audiovisual não é algo que você faz sozinho. Você precisa de uma equipe e às vezes alguém tem que ceder. Como é que foi essa? Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Às vezes a pessoa, eu digo muito isso, às vezes a pessoa ela não é roteirista, ela é romancista. Ela tem um apego muito grande com aquilo que ela escreve. E às vezes ela escreve de uma maneira como se você estivesse lendo um livro. O roteiro ele não pode ser entregue dessa maneira. Você não pode ter apego tão grande ao roteiro. Claro, existe um eixo central a ser cumprido, principalmente no aspecto de um documentário que você tem informações históricas que precisam aparecer, são minimamente pensados os momentos de suas entradas. Mas você tem que ter um certo desapego, que é um filho que você colocou no mundo e ele precisa ter vida própria. E como é que ele vai ter vida própria na perspectiva de um roteiro? Muita gente vai ler, muita gente vai propor melhorias, né? Claro, pessoas que sejam profissionais, tenham conhecimento técnico e prático. Então, da primeira versão para o roteiro à versão final, talvez nós tivemos umas 5 versões, 6 versões. Não com mudanças tão profundas, mas com, poxa, essa cena tá entrando aqui, mas se ela entrasse daqui 3 passagens, ficaria mais emocionante. Poxa, essa frase aqui eu acho que daria para melhorar um pouquinho. Então, a produção do roteiro, ela vai se desenvolvendo. E aí, a hora que chega na mão do diretor, ele pode ter uma liberdade de fazer algumas mudanças, né? Dependendo da perspectiva, quando não é um documentário, às vezes o diretor pode refazer o roteiro, né? E pode ficar muito bom, como pode ficar muito ruim. Nós temos grandes exemplos no cinema mundial de excelentes roteiros, mas péssimas entregas e vice-versa, que o diretor salvou um roteiro, né? Mas no caso do documentário, o diretor ele tem maior mobilidade com o elenco. Pô, sei lá, tá dizendo lá, meu avô era um pioneiro da cidade de Maringá, vamos falar diferente, vamos falar, meu avô chegou aqui no começo da cidade. Beleza, não mudou o contexto, mas talvez ele fique mais verossímil para quem está assistindo. E aqui é um cuidado, né? Quando a gente vê um roteirista / romancista, a gente quando pega o texto parece muito inverossímil. Pô, essa pessoa não falaria tão formalmente assim, ela teria gírias, ela teria vícios de linguagem. Às vezes o roteiro ele chega ou muito formal ou muito extremado, que soa falso a pessoa dizendo, né? Então o cuidado é sempre esse, o roteiro ele ter uma certa linearidade com o objetivo da entrega. Um produto é um documentário, mas tem uma dramatização, então que tipo de linguagem a gente vai trabalhar? E que do começo ao fim a gente mantenha essa linguagem. E no caso desse
desse roteiro do Maringá Cidade Empreendedora, eu tinha uma perspectiva, nós temos que trazer informações de mudanças, de transformações que a cidade passou ao longo das décadas. Então eu sempre mantive a figura de um narrador. Em momentos específicos, ele vai trazer informações importantes, ele vai dialogar às vezes com o elenco na dramaturgia, ele vai às vezes dialogar com o público que está assistindo, porque ele vai trazer informações que não são só do passado e nem do presente, mas trazem perspectivas futuras. Mas a mensagem central era justamente essa: dizer que Maringá, como foi reconhecida recentemente a capital nacional do associativismo, tanto o associativismo quanto o cooperativismo são elementos presentes na gênese da cidade, no DNA da cidade. E somado ao desenvolvimento político, partidário, foram fundamentais para colocar a cidade onde ela está hoje. Ela tem problemas sociais, ela tem problemas infraestruturais, ela tem dificuldades, como qualquer cidade de médio porte, como Maringá é uma cidade polo, 457 mil habitantes, mas é uma cidade que, em relação ao restante do Brasil, ela se destaca e muito, né? A gente falou dessa questão estética que mudou muito, mas a gente não pode deixar de perceber também que o português mudou muito, o jeito de se falar, o jeito de se comunicar mudou muito. E como fazer os atores entrarem também nessa história, porque eles precisam, porque senão não passa aquela realidade, aquela autenticidade. É complicado, eles já têm, os atores de Maringá já têm esse preparo já? Tem, nós temos excelentes atores. Embora a cidade de Maringá ainda forme muito atores e atrizes para o palco de teatro, e não ainda na perspectiva do cinema, mas os atores que nós temos na cidade, as atrizes, são excelentes, né? Mas aí vem um pouquinho dos macetes e da experiência do roteirista. Eu tinha que tomar esse cuidado, então eu não precisava trazer palavras que eu sei que daria dualidades, ou seja, no passado essa palavra era dita de tal forma e hoje ela é dita de outra forma. Simplesmente eu não trazia essas palavras, eu trouxe palavras dentro do diálogo que estabeleça uma certa neutralidade entre os períodos de narrativas, né? Então, se você olhar o discurso, a narrativa e o diálogo que está acontecendo na década de 1940, pelas palavras escolhidas, hoje seria da mesma forma. Exemplo, você ele usaria naquela época? Provavelmente sim. Hoje, numa conversa, talvez você diria ser, né? Você não fala, você fez tal coisa e tal, não falaria você. Então, tiro você, porque fica essa dúvida, né? Palavras muito complexas não vão estar presentes no diálogo. Melhor você extrair. Então, esses são os cuidados que a gente vai fazendo para que o roteiro ele fique o mais verossímil possível, né? E, ao mesmo tempo, não cause desconforto e nem nenhum tipo de fragilidade que mostre que há uma insegurança do ator em passar aquela verdade que a gente precisa que ele passe, e também que a gente não tenha algo que seja falso, né? O cara tá falando uma coisa lá, por exemplo, usar um termo que não existia na década de 1950, né? Aí a gente já entraria num processo muito mais complexo e que a gente vai fugindo disso. Recente, você também produziu o documentário do Padre Scherer. Nesse documentário, nós não temos tantas pessoas hoje vivas que presenciaram, que conheceram, que vivenciaram tudo isso. Nesse drama do Maringá, nós temos muitas pessoas que vivenciaram, pessoas que contam até hoje, olhos brilhando, toda essa história. Isso, querendo ou não, sempre tem um pouco de críticas ainda. Não funcionava desse jeito, não funcionava daquele jeito. Quais são as técnicas que a gente usa, que pode ser usada nessas produções para evitar isso mesmo, para trazer essa realidade, para trazer... É muita pesquisa, né? Sim. A gente tem condições de cruzar uma série de informações e evitar fugir de questões que sejam truncadas, né? Mas no caso do Maringá Cidade Empreendedora, pelo fato da gente ter um bom número de fontes, tanto imagéticas quanto documentais, a gente não caiu em determinadas armadilhas. Ao mesmo tempo, é óbvio que você tem uma certa limitação infraestrutural. Então, por exemplo, a imagem lá, você parece que é a década de 1950, mas aparece um caminhão que é de 1960.
Bom, como é que a gente foge disso? Em nenhum momento eu cravei que aquela informação é da década de 1950, né? Não apareceu uma legenda mostrando anos 50. Não, então eu dou uma certa liberdade para que não haja esse tipo de questionamento e me dê essa margem de abertura poética para explorar a infraestrutura que a gente tem à disposição. E quanto mais você vai fechando, eu quero que esse discurso se dê em dezembro de 1924 e tal. Puxa, eu fui muito específico no roteiro. Se eu sei que nós não temos um orçamento à disposição e se eu sei que não é necessário, eu não preciso especificar demais, porque senão a figurinista ela vai ter que fazer uma pesquisa que tipo de terno que se usava lá em 1924. A direção de arte vai ter que entender como compor um cenário de um escritório, por exemplo, de 1924. E talvez teve mudança, sei lá em dezembro de 24 mudou o formato do telefone. Então você vai exigindo uma capacidade muito grande que especificamente nesse documentário a gente não precisava. Então a gente tem essa margem para ir trabalhando numa entrega. É claro que você vai mudando o nível de produção, o tamanho de produção, a exigência vai mudando. Mas aí você acaba tendo muito mais tempo para fazer uma produção como essa e também muito mais recurso financeiro. Estamos quase chegando ao fim, eu queria saber de você. É mais prazeroso e é mais fácil, ou não, trabalhar com um documentário como esse de Maringá, que é atual, que nós temos essa gama de fontes, ou como aconteceu no do Padre Scherer, que era algo que precisaria de uma procura maior, precisaria de um estudo maior sobre isso? Qual que é o mais prazeroso para você como roteirista? São prazeres diferentes, né? Eu acho que o Scherer ele dá uma sensação de dever cumprido pela busca do inovador, do diferente, do inédito. Muito mais complexo por conta da distância das fontes e dos acontecimentos que nós estamos. No caso do Maringá Cidade Empreendedora, também é prazeroso a possibilidade de reconstruir alguns eventos de época, mas nos dá uma certa segurança pelo conjunto de fontes que a gente acaba tendo à nossa disposição. São prazeres distintos, são desafios distintos. O Scherer era um documentário, o Maringá Cidade Empreendedora é um docudrama, envolve dramatização, mas ambos são satisfatórios. Pra quem está em casa nos acompanhando, viu as imagens dos bastidores, viu toda essa parte de produção e agora quer ver esse material pronto. Como é que faz? Onde está disponível? Basta pesquisar o canal do YouTube ou da Sim ou do Maringá Histórica. Vai estar lá à disposição. Ou entrar no YouTube, digitar Maringá Cidade Empreendedora, vai encontrar certamente. E para quem quer mergulhar um pouco mais na história de Maringá, Maringá Histórica está aí, tem bastante conteúdo ali, contando vários fatos curiosos da nossa cidade. Tem bastante conteúdo, a gente já desenvolve essa empreitada há mais de 15 anos. Hoje nós somos a maior plataforma de preservação histórica de uma cidade de maneira independente em todo o território nacional. São mais de 5.000 publicações. Cada publicação tem um documento, uma foto, um registro e, obviamente, um texto, uma informação para complementar e interpretar o que aquele documento traz. Então é muito difícil hoje você entrar no Maringá Histórica, seja no site, no Instagram, no Facebook ou no YouTube, você fazer uma pesquisa e não te trouxer absolutamente nenhuma informação. É bem provável que algo virá. Isso nos deixa muito felizes porque agora a gente está expandindo. Nós já começamos o Londrina Histórica e agora a gente começou também o Curitiba Histórica e até o meio do ano queremos estar em Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Essa é a nossa expectativa, preservar a história das cidades com essa metodologia exclusiva que a gente tem. E vem mais algum projeto aí de produção aqui da nossa cidade? O que o pessoal pode esperar? Vem, em março a gente acabou de produzir um documentário sobre a história do futebol profissional de Maringá, se chama Paixão Esquecida. Agora, em maio, nós vamos desenvolver também um outro documentário com colecionadores de carros clássicos chamado Se Meu Carro Falasse. E no final do ano a gente vai começar outro grande documentário internacional que vai contar a história dos 100 anos da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Esse documentário ele vai se passar no norte do Paraná, em São Paulo e também na Inglaterra e na Escócia. Então tem muita coisa pela frente. Miguel, muito obrigado. Já deixo as portas abertas aqui para você vir e contar um pouquinho dos bastidores dessas outras produções aí. Sempre à disposição, afinal, a história em tudo que vemos, né? Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês a semana que vem. Até lá.